Difícil até de terminar, né, um momento como esse. Mas eu quero lembrar vocês de uma identidade que o Senhor coletivamente nos deu como comunidade. Nós temos um chamado para ser uma comunidade profética, uma comunidade precursora, que vai à frente preparando o caminho do Senhor. Uma comunidade que opera no espírito de Elias, que aterra vales e que aplana os montes. A nossa comunidade é uma comunidade que foi chamada como alguns atletas contratados nas maratonas. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas quando se realiza uma grande maratona, a organização desse evento contrata alguns atletas de ponta, e esses atletas eles são pagos não para competir, mas para empregar um ritmo à maratona, principalmente no começo. Eles são chamados de coelhos, então eles correm na frente e eles dão tudo de si ali no começo da maratona, mesmo que eles não consigam chegar ao final, porque eles querem aumentar o rendimento daquela maratona. E isso tem a ver conosco, irmãos. O Senhor nos chamou para despertar a noiva do Senhor e atrair a noiva do Senhor de volta para uma corrida na direção dele. Então, o nosso chamado não é ser uma igreja legal. Existem igrejas que têm na sua definição esse desejo de ser uma igreja legal. Mas esse não é exatamente o nosso papel. Não que nós não queremos ser uma boa igreja, mas esse não é o nosso fundamento, esse não é o nosso alvo. Nós desejamos sim ser uma expressão do amor a Deus e uns aos outros, ser um lugar de acolhimento, ser um lugar de consolo, ser esse lugar mais seguro da terra, como é essa série que a gente tem trabalhado nesses dias. Mas a verdade é que a proposta ela não é simples, ela não é fácil, mas esse é o nosso destino, essa é a nossa missão. Ser um lugar para a presença de Deus. Amém? Isso deve continuar vivo no nosso coração. E apesar da nossa série não estar super enfatizando como outras séries, mas a gente vai voltar logo mais a enfatizar isso. A presença de Deus é o anseio mais profundo do coração humano, né? É o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. E nós queremos lembrar disso. Mas, ao mesmo tempo que nós construímos esse lugar para Deus, nós também temos um desafio. O nosso desafio é avançar na direção do outro. Porque avançar na direção de Deus é simples, né? Para Deus não tem barreiras, então é bem vertical. Mas quando o relacionamento se refere a uma relação horizontal, relacionamentos são desafiantes, isso é verdade. Mas é fato que relacionamentos que não nos desafiam, eles nos atrofiam, né? Relacionamentos que não nos desafiam são como treinos fofinhos, né? Vocês já ouviram falar a respeito disso? Treino fofo na academia? O que é um treino fofo na academia? É quando eu vou para a academia, eu não pego o peso que eu posso pegar, eu não faço as repetições que eu posso fazer, e aí eu cumpro a hora. Eu pico o cartão e eu saio de lá com uma sensação de que eu fui e cumpri o meu dever. Mas o exercício que eu pratiquei, ele não feriu os meus músculos a ponto de fazer com que eles se desenvolvam. Relacionamentos que não nos desafiam são como treinos fofinhos. Você vai gastar horas e você vai sentir que existe um propósito ali que está sendo atingido, o seu reservatório de intimidade, não é bem a palavra, de afinidade, ele está sendo abastecido, mas esse relacionamento ele não está cooperando para que você seja impulsionado para se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Faz sentido para você isso? Então, nessa série, a gente tem falado a respeito do desafio de construir esse lugar mais seguro da terra. E a maior dificuldade do relacionamento
somos nós mesmos. Sabe? Sabe aquela dinâmica de coach que ele te leva para dentro de uma caixinha e diz assim, hoje você vai encontrar os seus problemas. E aí quando ele abre a caixinha tem um espelho, você mete a cara e você diz, o problema sou eu. Então, o problema dos relacionamentos somos nós. Porque apesar de desejar relacionar, de viver essa intensidade, de experimentar do Cristo que está no outro, ao mesmo tempo que comunica o Cristo que está em mim, é desafiante. Por quê? Porque entre esses serezinhos que Deus desejou que se juntassem para ser a expressão da igreja, existe um negócio chamado ego. Entende? Nós somos extremamente egocêntricos. O nosso ego é extremamente inflamado. E por causa disso fica difícil a gente se abraçar, porque o ego nos impede de acessar o outro. Mas nós queremos relacionar, experimentar do Cristo no outro, dar do Cristo do outro, e ainda assim não conseguimos. A gente sai de uma mensagem no domingo, como as últimas mensagens têm falado sobre comunhão, dizendo agora vai. E aí você mete a primeira após o culto. E aí quando é na segunda, você consegue meter a segunda marcha, né? Sei lá, você pelo menos manda uma mensagem, aquele tipo assim, vamos fazer alguma coisa essa semana? Essa eu chamo a mensagem do descarrego da consciência. Assim, não, eu tô indo na direção. Eu falei, vamos fazer alguma coisa? Quando as pessoas te dizem assim, uma hora dessa a gente vai fazer alguma coisa, eu falo, tudo bem, nós nunca vamos fazer nada, eu sei. Né? Aí na terça, às vezes você consegue engatar até a terceira marcha. Mas na verdade, quando chega lá para a quarta, você esquece até que tem marcha na comunhão, né? E a gente nunca consegue, parece que, chegar na quinta marcha. A gente nunca consegue de verdade ir na direção do outro. Parece que existe uma guerra dentro de nós. Porque tem um desejo de ir, mas tem uma falta de capacidade de chegar no lugar. E Paulo, ele explicou isso em vários momentos, né? Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, tem uma passagem que é a passagem que nós vamos pensar toda essa mensagem. E na semana passada eu falei sobre o recinto inferior e o recinto superior, e como que a comunhão nos conduz do recinto inferior para o recinto superior. Mas hoje a mensagem é, de verdade, existe um recinto inferior. Existe um lugar que parece confortável a nós, parece ter sido mobiliado ao nosso gosto, mas é um lugar que permanecer nele não nos amadurece, não nos faz crescer, nos atrofia. Diz assim, Gálatas, a partir do verso 17. Gálatas 5, a partir do verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa é a palavra, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, abra os nossos olhos e abra a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja nessa manhã.
Nós te pedimos espírito de sabedoria e de revelação para compreender, junto com todos os santos, o teu amor, a largura, a profundidade, o comprimento do teu amor. Irmãos, Paulo está escrevendo aos Gálatas. Ele está encorajando os crentes da galáxia a desfrutar da liberdade que existe em Cristo. Ele está encorajando esses irmãos a não se perderem diante da liberdade que Cristo nos deu. Porque parte de nós tem, normalmente, e lá não era diferente, entre os Gálatas, uma inclinação ao legalismo, a abraçar demasiadamente a lei e tentar basear a sua relação com Deus a partir da lei. Mas outros têm a tendência natural de se tornarem libertinos, de viverem uma liberdade que fere a própria liberdade que Cristo nos deu. E ambos os pensamentos são contrários à nova maneira de viver que Paulo está apresentando nesse capítulo. Paulo, no verso 16, que foi o verso que nós não lemos, ele fala a respeito de uma nova forma de viver que tem a ver com andar no Espírito. Mas, a partir do verso 17, Paulo deixa claro que essa guerra, essa luta interior que nós temos de desejar fazer algo e, na maioria das vezes, não conseguir, é a luta da nossa velha natureza contra a nossa nova natureza. É a luta da nossa carne contra o Espírito de Deus. E de verdade, Paulo está falando a pessoas que foram salvas. Não existe condenação para essas pessoas. O poder do pecado foi vencido, mas não a presença desse pecado. O fato é que a nossa velha natureza se apresenta bastante ativa. Ela nunca perde a oportunidade de empregar todas as suas armas contra nós. Então, irmãos, de fato existe uma guerra da carne contra o espírito acontecendo constantemente diante de nós. E ele fala da nossa natureza inclinada à imoralidade, à idolatria, à discórdia, a tantos outros pecados. E existe um grande engano nisso. A maioria de nós acredita que a melhor forma de lidar com a nossa velha natureza é ignorando. O fato é que nós não temos muita facilidade em lidar com a maldade que habita em nós. Quando nós sentimos o cheiro que exala do esgoto do nosso interior, nós ficamos assustados, acreditando que ignorar a doença é curadora. Isso é como alguém que descobre uma doença terminal e ao invés de procurar o tratamento, ou descobre uma doença, um câncer, e ao invés de procurar o tratamento, ele diz, eu vou ignorar, eu não vou falar para ninguém. Isso não faz o menor sentido. Então, Paulo dá uma lista das obras do Espírito nos últimos versículos que a gente leu, naquilo que o Espírito produz em nós. E, de verdade, esses são os frutos mais importantes. Esses são os melhores frutos para que você possa ensinar o seu filho a decorar. Saber quais são os frutos do Espírito. Mas desprezar quais são os frutos da carne é uma covardia que pode nos levar à morte. Não reconhecer que muitos desses pecados enumerados por Paulo nessa passagem, eles constantemente clamam de dentro de nós, pode ser o princípio da queda. Então, nós tememos olhar a nossa velha natureza por medo daquilo que nós vamos encontrar lá. C.S. Lewis, ele diz que a narina do verdadeiro cristão tem que estar continuamente atenta ao cheiro do seu esgoto interior.
Olha que interessante. Nossas paixões e desejos, eles estão constantemente emanando de dentro de nós. E geralmente o cheiro que emana não é um cheiro agradável. Faz sentido ou não? Mas o fato é que, apesar dos nossos desejos serem invisíveis, ou pelo menos bem escondidos do outro, a maioria de nós consegue pelo menos perceber ele ali dentro de nós, perceber o mau cheiro exalando. Então, ainda que pareça que eles são escondidos, em algumas ocasiões eles são evidenciados. Irmãos, de verdade, nós somos imagem de Deus. Nós desejamos partilhar do seu Espírito, nós desejamos essa comunhão, mas nós não podemos desprezar que o Espírito e a carne militam dentro de nós. Porque, como eu falei, nós somos egocêntricos, e mesmo quando nós estamos no serviço ao outro, o nosso egocentrismo tende a gritar. Às vezes nós estamos servindo alguém, não é exatamente pelo desejo de amar e revelar Deus para a pessoa, mas é pelo próprio desejo de receber uma glória a partir do nosso serviço. E aí, irmão, você aplica isso em qualquer contexto. Porque isso pode acontecer no contexto do ministério, quando eu estou numa posição de evidência, mas isso pode se revelar no simples fato de você, sei lá, carregar uma sacola para alguém, ajudar num pequeno serviço na casa de alguém. Fazer todas essas coisas é bom, não é ruim. Mas quando nós fazemos, se ficarmos espertos, nós vamos perceber aonde está a motivação, aonde está o motivo daquilo que nós fazemos. E eu não estou querendo te convidar para se tornar uma CPI do teu coração, porque isso trava as pessoas. Eu não estou te convidando para ser um espião das motivações, mas fique esperto, porque quando o rabo do macaco aparece, é sempre uma boa oportunidade da gente puxar esse rabinho e, sabe, descobrir como é que é o nome dele. Faz igual o pastor da Universal, né, no exorcismo, né? Você pergunta como é que é o nome dele. E quando eu estou falando sobre decorar quais são as obras da carne, tem a ver exatamente com isso. Eu perceber a motivação ruim, escusa do meu coração e perceber em qual desses nomezinhos ali, que muitos a gente não sabe nem exatamente qual é o significado, a nossa motivação se encaixa. Então, o C.S. Lewis, ou Lewis, eu não sei exatamente a pronúncia, ele distingue os nossos pecados em pelo menos 2 tipos de pecado. Ele fala que existem pecados que são pecados térreos, eles estão mais evidentes, e são geralmente os pecados que a gente facilmente vê e são aqueles que a gente mais condena. Porque são pecados que, quando eles são manifestos, todos que estão ao nosso redor percebem. Mas ele fala que existe um pecado que ele está no porão, ele está num lugar um pouco mais escondido. Ele diz que um moralista frio e virtuoso, que vai regularmente à igreja, ele pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. E ele é meio forte nas suas expressões. Por quê, irmãos? Porque, geralmente, nós só procuramos esses pecados que são térreos e mais evidentes. Mas o próprio Larry Crabb, nesse capítulo do livro, ele usa um exemplo de uma viagem que ele fez para ministrar fora, numa outra cidade, e quando ele já estava voltando para casa no aeroporto, ele encontrou um sebo. Ele disse que nunca tinha visto uma loja de livros usados no aeroporto. E aí ele se animou para procurar livros e ele começou a ver
vários autores legais de bom preço, e ele estava ali olhando, e de repente, quando ele levantou um pouquinho os olhos, ele viu na prateleira livros eróticos. Aí ele foi tentado olhar alguns títulos e depois ele olhou de volta para baixo e falou, não vai ser bom eu ficar aqui. E aí ele saiu da loja. E quando ele saiu da loja naquele sentimento de vitória. Uau, eu venci. Eu poderia ter ficado horas olhando esses contos eróticos, talvez algumas pessoas até perderiam o seu voo se encontrasse essa prateleira. Mas eu venci. E ele fala a respeito de como esses pecados térreos são pecados que estão ligados até à nossa espiritualidade. Porque ele não está dando esse exemplo como algo positivo. Ele está falando a respeito de como acertar pode gerar um orgulho no nosso interior, que nos deixa mais vulnerável à queda. Geralmente, os maiores pecados são cometidos após o sentimento de ser usado por Deus. Quando nós acertamos num aconselhamento, quando nós acertamos numa pregação, quando nós acertamos numa ajuda ao outro, de repente vem aquele sentimento de eu sou o cara, né? Davi é um exemplo disso. Acabara de voltar de uma guerra, cheio de pompa e vitória, e aí ele olhou, não sei exatamente por onde ele olhou, mas ele viu ali uma moça lavando as costas e ele resolveu participar do banho dela. Então é nesse momento onde nós acreditamos, nossa, uau, eu fui usado por Deus, é a hora que o nosso coração devaneia. E ele pode se apegar a pequenas coisinhas. São aqueles pecados que não são evidentes, que as pessoas não vão nos exortar porque elas não estão enxergando, elas não percebem o prejuízo que esse pecado pode trazer para a minha relação com Deus. E tudo isso é fruto do engano. Tudo isso é fruto da falsificação que religiosamente nós criamos na nossa relação com Deus. O fato é que é difícil acreditar que todos esses sentimentos podem estar dentro de nós. Sabe por quê? Porque o narciso que habita em mim, ele é míope. Sabe? Geralmente, o nosso ego nos cega. De forma que a gente consegue ver os erros dos outros. A gente consegue perceber as motivações obscuras dos outros. Mas nós não conseguimos analisar as nossas próprias motivações escuras. Faz sentido isso para você, irmão? Me afirma aí, porque tem uma motivação escura aqui dentro de mim. Quero saber se vocês estão comigo ou se vocês já foram embora. Então, irmãos, de forma muito clara, quando nós olhamos para a passagem, abre novamente em Gálatas. Parece que Paulo está fazendo uma separação dos pecados. É estranho, é perigoso, eu posso estar aqui esticando os versículos, mas quando a gente olha aqui para o verso 19, Paulo fala a respeito das obras da carne e como elas são manifestas. E aí ele fala do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia. Mas quando chega no verso 19, ele continua falando dessas obras. Mas no outro verso fala de idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras. Eu não estou dizendo que foi Paulo que separou os versos, tá? Eu só estou falando que parece que ele fez dois agrupamentos de tipos de pecado. Ele falou, aqui são os pecados térreos, são aqueles pecados que quando a gente converte, são os primeiros que a gente luta, né? E a gente jejua para vencer essas coisas. Não, agora eu sou de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais fornicar, eu não vou mais ver coisas, eu não vou mais caminhar num caminho de impureza, de lascívia, e aí eu venço. E a partir da hora que eu venço esses pecados, é a hora que o orgulho entra e diz assim, não, você precisa... Você já viu aquele testemunho? Você não sabe quem eu era. O irmão tem orgulho do passado dele, né? Ele conta do passado
de uma forma gloriosa. Por quê? Porque tem pecadinhos do porão que estão motivando a isso. Entende? Tem uma necessidade, um desejo de afirmação que é fruto da não compreensão da afirmação que nós temos a partir de Cristo. Entenda, todo pecado é provocado por um engano. Todo pecado é resultado da falta de compreensão da verdade. Porque nós não compreendemos a verdade, nós queremos construir a nossa própria verdade. E aí nós caminhamos contra Deus. Ou nós, pelo menos, tentamos argumentar contra Deus. Como foi que Eva recebeu a partir de Adão, ou pelo menos deveria ter recebido, eu não sei se Adão fez ou não, o discipulado com a sua esposa, mas como foi a ordem de Deus? Desse fruto não comereis, porque se comerdes, certamente morrereis, ou morrerás, eu não sei em que posição foi conjugado esse verbo. O fato é que existia uma instrução para não comer, porque comer causaria morte. E como é que a serpente dialoga? Dizendo, não, isso é bobagem. Ei, para. Certamente, se você comer, você não vai morrer. Muito pelo contrário, os seus olhos serão abertos. Irmãos, isso chama-se relativizar uma orientação, uma ordem. Entende? E o contrário acontece também, irmãos. Aqui, entre nós, na comunidade, é muito comum. Nós sugerimos as coisas para as pessoas e as pessoas recebem isso como um mandamento. Tem vários exemplos disso, né? Quando a pessoa chega e quer conhecer a casa, fala, ó, vai lá, visita uma casa e encontra um lugar. Aí a pessoa entende, eu preciso visitar as 25 casas, igreja nas casas, para escolher qual é a minha. E é só uma orientação da pessoa, procura um líder, conecta com esse líder, vê se dá liga e vai lá. Mas acontece o contrário também. A gente traz orientações que são baseadas na nossa compreensão da Escritura, mas na própria revelação que nós já temos da nossa própria maldade. E aí a gente diz, ó, não vai por esse caminho aqui não. Porque se você for por esse caminho, certamente você vai morrer. Aí, irmão, chega o irmão que não está feliz de ter recebido a orientação do irmão mais velho que Deus colocou sobre a vida dele e ele chama a serpente para conversar. E a serpente, irmão, às vezes ela está dentro de nós, mas às vezes ela está do lado. Às vezes ela mora com a gente. Ele usa. E aí vem a mensagem da relativização. Não, o Ivo falou isso, o Ângelo falou isso, o presbitério falou isso, mas é porque eles estavam pensando nisso. E é nessa hora que o próprio Paulo fala aos Coríntios, né? Eu temo que assim como Eva foi enganada pela astuta serpente, vocês se afastem da simplicidade que há no Evangelho. E o Evangelho é simples, irmão. É uma mensagem muito simples. Ela não está conectada com o que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas ela está conectada com o fato daquilo que Cristo fez por você e como isso te capacita a corresponder aos seus feitos. É muito simples. Mas a gente prefere tentar filosofar e criar caminhos, atalhos que vão nos tirar do foco, do propósito, do desejo de Deus. O Espírito Santo deseja nos conduzir. Por isso que o verso 16, Paulo dá para nós um caminho. Ele diz, anda pelo Espírito. Ou seja, anda com o Espírito. Ou anda no Espírito. O que é isso? É simples. Antigamente a gente se perdia para viajar de um lugar para o outro. A gente imprimia o mapa e a gente sempre pegava um caminho errado, precisava parar no posto, na borracharia,
no apoio ao cliente das rodovias para descobrir o caminho e retornar. Agora nós temos o quê? Nós temos um tal de GPS. Nós temos o Google Maps, nós temos o Waze e tantos outros aplicativos. O que ele é para nós? Um guia. Ele nos dá o caminho. Então, se você não sabe para onde ir, quando a pessoa diz, me ensina como é que eu faço para chegar lá em tal lugar, eu falo, cara, bota no GPS. Porque a gente quer um caminho, mas o caminho é simples, irmão, anda no Espírito, ou seja, liga o aplicativo, conecta com o Espírito Santo, ouve a voz dele e guia. Ouve a voz dele, é mais fácil. Inclusive é uma dica para o uso de GPS, tá, irmãos? Tem pessoas que dizem, mas é muito ruim andar de GPS em São Paulo porque tem muita via. Para de olhar para o GPS e ouve. Ouve a voz dele lá. Ele vai te guiar bonitinho. E sabe qual é a parte boa? É que parece que o Waze e o Google Maps, até isso eles copiaram do Espírito Santo, né? Quando a gente erra a rota, ele diz, calma, não se desespera. Estou recalculando a rota. Ele nos ajuda a nos levar de volta para o lugar aonde ele deseja nos levar. Faz sentido para você ou não? Então, irmãos, o pecado, ele é provocado pelo engano, ou seja, falta de compreensão da verdade, mas os desejos impuros que habitam dentro de nós, eles também são uma falsificação do desejo correto. A maioria dos desejos impuros que nós temos é só a falsificação de um desejo que foi o próprio Deus que colocou dentro de nós. Todos esses desejos impuros que nós temos, se não fossem inclinados pelo pecado, seriam desejos que Deus incutiu no nosso coração para que nós fôssemos inclinados a Deus e não à carne. Você entende? O fato é que nós deveríamos amar a Deus e as pessoas. Mas o nosso ego faz o quê? Ele faz com que a gente utilize de Deus e das pessoas como um meio para sermos amados. Sim ou não? Falta de compreensão do amor dele. E qual é a solução para isso, irmãos? Deus, através do Espírito, e a comunidade profética é o laboratório, o ambiente disso, que vai nos conduzir a uma paixão por adorar a Deus, por viver uma vida que glorifica a Ele, por viver uma vida que se alegra e dá graça por aquilo que Ele fez por nós. Você entende que quando eu compreendo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu sou tão abastecido da compreensão desse amor que eu paro de exigir que os outros me amem. Porque a maioria de nós foi picada por esse mosquito, né? Que provoca em nós um amor exigente. E que eu brinquei, né? Que a gente se torna igual o baby da família dinossauro, né? A gente constantemente olha para as pessoas e diz, você tem que me amar. Mas, na verdade, quando eu compreendo o quanto eu sou amado, pronto, eu não preciso de mais nada. Se você quiser me amar, é muito bem-vindo o seu amor. Se você não quiser me amar, paciência. O meu tanque de amor está abastecido pelo amor mais puro, o amor de Cristo. O amor de Deus revelado através de Cristo na cruz do Calvário. Entende? É simples de falar, irmão. Eu entendo, tá bom? Sei que talvez você já está aí na sua cabeça tentando refutar, eu vou refutar junto, porque eu estou incomodado de me ouvir falar disso. Em tese é simples, mas lembra, existe uma guerra dentro de você. Existe uma guerra no nosso interior que nos impede de perceber esse amor. Nós deveríamos utilizar os recursos que Deus nos dá para glorificá-lo, para ir em direção a Deus. Como o Casca bem falou, com muita graça, sobre como ofertar é se achegar a Deus. Mas a paixão que nós temos pelo controle
faz com que os recursos que Deus nos dá se tornem a nossa própria glória. Entende? E é por isso que nós nos apegamos a títulos, posições, poder, dinheiro, coisas, irmãos. Porque aquilo que Deus nos deu para ser um caminho para glorificar a Ele, se torna o fim. Entende? Eu não sou mais o filho amado de Deus, mas eu sou o filho que recebe os presentes de Deus. Faz sentido ou não? E aí, o que acontece? As pessoas se tornam recursos para nós. Isso é ruim, né? Muito pior. Deus se torna um recurso para nós. Deus se torna o meio para o fim. Porque eu desejo ter, sabe lá o que, irmão? E aí, dentro dos nossos esgotinhos aqui, tem muita podridão. Então, uns querem um casamento feliz, uma carreira de sucesso. Outros não querem nem sucesso, basta ter dinheiro. Outros querem filhos. Outros querem filhos educados. Outros querem filhos libertos. E todas essas coisas são boas. Mas elas não são o fim. Você me entende? Então qual é a solução para isso, irmãos? Aliás, qual é o problema disso? É que nós não acreditamos que Deus é suficiente para nós. E porque Ele não é suficiente para nós, nós estamos querendo abraçar os recursos que Ele nos dá, para que esses recursos possam gerar em nós suficiência. Ou seja, o desejo que é de Deus é corrompido de tal forma que o propósito pelo qual ele foi criado encontra o resultado reverso. Os recursos deveriam ser para eu glorificar, mas eu utilizo os recursos para ser glorificado. E o que Deus quer fazer? O que andar pelo Espírito, andar numa comunidade espiritual pode fazer por nós? Nós seremos conduzidos, sabe? Pela mão, a confiar em Deus, uma paixão por confiança no Senhor. Mesmo que experiências de traição, abandono, feridas possam te empurrar para construir um ecossistema de autoproteção, que é um engano, tá? A gente utiliza muros com medo das pessoas nos acessarem, acreditando que os muros vão nos proteger, mas na verdade os muros nos atrapalham de receber a vida que existe no outro. Ao invés de confiar nessa autoproteção e nesse engano, você vai ser lembrado de que você é um filho amado que está nas mãos de Deus. Um Deus que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que é poderoso. Um Deus que é soberano. Que nada foge do seu controle. E que você pode simplesmente descansar. Eu estou nos braços do meu Pai. Independente da circunstância, Papai vai resolver. Está tudo muito difícil, está tudo muito complexo. Exatamente por isso, não se meta, porque você vai atrapalhar um pouco mais. Deixa quem entende do assunto. Sabe o meme do profissional, né? Se não tem as manhas, não entra não. É tipo isso, irmão. Nós não temos as manhas. Então, deixa nas mãos do profissional. O Haroldo fala que Deus é o sócio que trabalha na madrugada. Eu acho que é um livro, né? E é exatamente isso, irmão. Quando você vê o problema muito grande diante de você, vai dormir e deixa o pessoal que trabalha no turno da noite. Ele vai resolver para você. Então, irmãos, nós deveríamos viver por Ele e para Ele.
mas existe em nós uma paixão por definir o que me dá prazer e o que me causa medo. Eu separo essas coisas. E por causa disso, eu deixo de desfrutar a vida perfeita que existe nele. Deus quer nos levar a crescer, aprender a desfrutar dele, independente da circunstância. Talvez o exemplo seria o contrário, né? Deus quer nos levar a diminuir, porque quando nós nos tornamos filhos grandinhos, né? Eu me lembro que eu tinha 14 anos e meu pai quebrou as empresas que ele tinha. E eu falei, não, pai, fica tranquilo, eu vou te ajudar. E ele tinha 4 supermercados. E aí eu fui num fornecedor e comprei uns produtos e fui para a rua vender, acreditando que eu ia resolver os problemas do meu pai. De uma dívida de 4 supermercados, eu ia vendendo um negocinho, um produtinho de porta em porta. Mas por quê? Porque eu estava crescendo em responsabilidade. Mas crianças pequenas, eu sempre olho para a cara delas e elas estão, né, com aquela cara de preocupado com conta que elas têm para pagar, né? Elas não estão nem aí. Meu pai que lute. Meu pai que se vire. Eu quero meu leite, eu quero minha fralda, eu quero todo o conforto e todo o amor, né? Por quê? Porque eles estão descansando na segurança do pai. Eles ainda não aprenderam o caminho da desconfiança. Sim ou não? Então, talvez o meu exemplo não ficou legal, porque ao invés de Deus nos levar a crescer, parece que Deus precisa nos levar a diminuir a nossa inutilidade, né? Você não tem como ajudar Deus. E esse é o nosso problema, a gente está sempre tentando ajudar Deus. E para finalizar, irmãos, nós deveremos aprender a caminhar na graça de Deus, ser conduzido por Deus. Mas nós temos tanto desejo por realizar e por possuir, que esse desejo de realização e posse nos leva à loucura, irmãos. Loucura. É a síndrome do Lúcifer. Lúcifer estava fazendo algo estrondoso, irmãos. Ele estava dirigindo ali o coral mais top de todos os tempos. E ele viu que a glória que estava sendo dirigida a Deus, ele podia fazer uma espécie de caixa 2 e dizer, puxa um pouquinho para mim também aqui, né? Então, o desejo de atrair a glória para si nos faz, em todo tempo, não conseguir se quietar, irmão. A gente está sempre querendo produzir. E ora a gente está querendo produzir no ministério, então isso se encaixa para nós do ministério, que é uma droguinha viciante. Mas se encaixa para você do empreendedorismo também, irmão. Você nunca está satisfeito, você está sempre querendo uma novidade. E de verdade, empreender é algo inerente a nós, porque Deus nos deu. Mas quando eu empreendo, porque esse empreendimento está ligado à minha necessidade de realização, existe uma falsificação nisso, sabe? Existe um engano nisso. Existe uma declaração de que Deus não é suficiente também nesse fato. Entende? Não, Deus não vai me suprir, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso de uma novidade, eu preciso de uma nova situação. E a gente começa a utilizar dessas coisas como uma fonte de... Na verdade, parece que é um lugar de vazão. Assim. Existe uma desconexão que geralmente ela é... Ora com a nossa própria relação com Deus, ora essa desconexão está acontecendo entre nós, os cônjuges. E se eu encontrar uma coisa para fazer que vai me tirar de casa, vai exatamente me dar esse momento de alívio. Então, às vezes, não é empreendimento nem ministerial, nem no negócio, mas a gente inventa coisa para sair de casa. Vamos para a rua. Qualquer coisa. Se você, meu irmãozinho, é muito acelerado, tem boi na linha, pode ter hiperatividade, talvez você precise de um profissional para te ajudar, uma medicaçãozinha, mudar a sua dieta, mas geralmente nós estamos fugindo de algo que nem nós mesmos identificamos.
Nós não queremos lidar com a realidade do lugar onde nós estamos, da nossa desconexão com Deus, da nossa desconexão conosco, da nossa desconexão com a nossa família, da nossa desconexão com a igreja. E acontece, irmão. Acontece. Você pode ter vindo para cá desejando viver o que estava acontecendo e você via de longe, mas de repente você chegou e não conseguiu conectar. Acontece. E aí você diz assim, já que não dá para conectar aqui, eu vou inventar novas coisas aqui. Porque eu preciso me sentir realizando, fazendo, executando. Entende? O fato é que Paulo já declarou no verso 16 qual é o caminho para vencer essa guerra do nosso interior. Ele diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da sua carne. Então, a jornada espiritual tem a ver com isso. Uma comunidade que se une com esse propósito de auxiliar um ao outro a andar nesse modo, nesse novo modo de andar. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E Ele deseja nos conduzir através dessa comunidade a esse lugar. Esse novo lugar de andar no Espírito. O Espírito quer nos guiar. Ele quer ser, de verdade, o nosso GPS na nossa jornada. O Espírito quer produzir em nós frutos. E esses frutos, Paulo deixa claro nessa passagem. É amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, bondade, fé. Contra essas coisas não há lei. Eu queria chamar a equipe da música para chegar aqui, que eu estou terminando, que a minha hora terminou. Mas eu quero ainda te falar algumas poucas coisas, irmãos. A única forma de nós experimentarmos o verdadeiro é renunciando o falso, sabe? E alguns de nós viciou no falso. Exatamente esse é o efeito do vício. A gente olha para pessoas adictas e como aqueles que não tiveram problema com adicção, eles têm a tendência de olhar para o adicto e menosprezar. Sim ou não, né? Pelo amor de Deus, é muito burro. Como que vai experimentar de droga? Não é simplesmente assim. Existia uma dor. A falta de revelação da verdade gerava um anseio que levou esse adicto a procurar satisfação numa droga. E tem drogas que é muito rápido que entram na corrente sanguínea e geram uma sensação de satisfação. Elas vêm como num jogo de Tetris ali. Ela é a peça perfeita para tapar um buraco que a gente estava sentindo. E aí o que acontece? A gente diz, opa, esse negócio aqui supre aquela falta ali. E aí, quando a pessoa se vê, ela está presa no seu vício. Mas tem uma droga que não é tão química assim, mas gera a mesma dependência. Nós falsificamos aquilo que nós deveríamos encontrar em Cristo. Aquilo que nós deveríamos receber do outro que vem de Cristo. Entende? A lacuna que existe em nós e que deveria ser preenchida pela revelação e pela declaração do amor de Deus por nós é preenchida por coisas que nós, através da nossa muita criatividade e mão humana, tenta produzir para suprir essa lacuna. Eu não sei se faz sentido para você isso, mas é extremamente necessário para sair desse recinto inferior e caminhar para o recinto superior, que é o assunto das próximas ministrações, aonde Deus está. Nós precisamos abandonar muitas falsificações, muitas drogas lícitas que nós criamos. A falsificação da satisfação,
Porque qualquer satisfação que você encontra fora de Deus é mentira. Momentaneamente ela pode te suprir, mas ela vai te gerar dependência no futuro. Ah, agora eu casei, agora eu tenho tudo. Poxa vida, essa é uma das mais tristes. Agora eu fui chamado para o ministério, todos os meus problemas acabaram. Não, essas são as organizações Tabajara. Agora eu tenho uma carreira, eu me formei, eu vou me sentir mais pleno. Mentira. E eu não estou dizendo que realizar é exatamente ruim, mas eu estou extremando no nível mais alto, para que você perceba. Quantas vezes nós depositamos a nossa confiança, que deveria ser totalmente entregue na obra de Cristo, na nossa própria realização pessoal, nos nossos feitos, no ministério, na família, no casamento, no dinheiro, nas posses. Precisamos renunciar à falsa segurança que o controle nos dá. E eu não sei se, pensando sobre esse exemplo que o Lewis levanta, do cheiro que emana do nosso esgoto, isso fez algum sentido para você. Mas eu queria já te chamar para ficar de pé agora. Por favor.